Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos estudar sobre as primeiras civilizações que surgiram nesse nosso planetinha. Nós vamos finalmente sair da pré-história e entrar na história. Então, se você quer saber como é que a gente saiu dessa pré-história e entramos finalmente na história, vem comigo que hoje nós vamos aprender sobre as primeiras civilizações que surgiram no planeta Terra. Como é que os homens começaram a viver em civilizações, em cidades? Vem comigo e o lugar que nós vamos estudar se chama Mesopotâmia. E aí, você conhece? Bora lá! Deixa eu sair da frente. Mesopotâmia é o berço da civilização. Você sabe onde é que fica isso? Atualmente, a gente pode dizer que fica num país chamado Iraque, lá no Oriente Médio. Sabe onde é que fica o Oriente Médio? A gente vai ver no mapa. Já já. O Oriente Médio fica antes da Índia, perto do Mar Mediterrâneo, acima da África, empurrando assim a Europa, sai ali da Ásia, começando a Ásia, empurra para o Oriente Médio. Eu vou mostrar para vocês, vou facilitar a vida. Então, a Mesopotâmia é o berço da civilização. Vai ser ali, na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, que as grandes civilizações vão se organizar e vão surgir. Então, gente, resumindo a história, de um modo geral, a gente pode dizer que na mesma época, quase na mesma época, na verdade, em que apareceu a Mesopotâmia, não, na mesma época em que na Mesopotâmia vão surgir vários povos em outros lugares do planeta, com características semelhantes que nós vamos ver aqui, deixei aqui o slide para isso, você vai anotar, que é, por exemplo, a existência de um rio. Por que rios são importantes? Nós vimos que no Neolítico o homem vai se sedentarizar, ele vai descobrir a agricultura e vai começar a domesticar animais. E para se plantar, para se viver em algum lugar e para se criar animais, precisa-se muito de uma coisa importantíssima que é o que? Adivinha aí? Conta para mim. Começa com a letra A. Termina com a letra A. Você sabe? Água. E naquela época, em 4.000 a.C., aonde é que você vai conseguir água? Na torneira? Não. Só é possível conseguir água num rio, água doce. Já que a água salgada, né, meu bem, não pode beber. Se você colocar água salgada na plantinha, ela vai morrer. Então, o homem de 4.000 a.C., ele já sabia disso, ele não estava tão burro, não. Então, ele precisava de água doce. Então, ele tinha que se estabelecer, ele tinha que se sedentarizar próximo a rios. E as regiões aonde eles vão escolher se sedentarizar, morar, criar vilas, cidades e depois civilizações são próximos a alguns rios. Por exemplo, na região da Mesopotâmia, ali onde hoje é o Iraque, próximo aos dois rios que existem lá, que se chamam o Rio Tigre e o Rio Eufrates. No Egito, próximo ao Rio Nilo, na Índia, próximo ao Rio Indo e na China, próximo ao Rio Amarelo, tá bom? Então, esses são os rios aonde as pessoas, por volta do ano 4.000 a.C., não exatamente todo mundo junto no ano 4.000, mas por aí, vão começar a se organizar em cidades e ali vão começar a surgir civilizações. Aqui nessa imagem a gente tem uma arte de uma das civilizações que surgiu na Mesopotâmia.
Bom, gente, o Oriente Médio, que é essa região que nós estamos estudando, aonde a gente chama de Mesopotâmia, foi o início das civilizações. Com certeza, as civilizações que mais se desenvolveram, aquelas que vão marcar o início da história. Como é que a gente divide a história da pré-história? A história ela começa a partir do momento que o homem desenvolve a escrita. E aonde é que o homem vai desenvolver a escrita, pequeno aluno, caro aluno? Na Mesopotâmia, nessa região. Então, por isso que ela é a primeira que a gente vai estudar, tá bom? Porque a gente precisa marcar essa transição da pré-história para a história. Então, ali no Oriente Médio, vai ter início, então, as civilizações. Então, ali naquela região, que vai ser uma região bastante fértil por conta desses rios, Tigre e Eufrates, que eu vou contar para vocês que esse rio ele tem um segredinho que vai fazer com que ele seja muito importante e muito disputado. Ali, naquela região, vão surgir todos aqueles povos que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Se você já leu a Bíblia, se você algum dia foi na igreja, você já ouviu falar nesses povos, tá? Hebreus, fenícios, babilônicos, sumérios, caldeus, já ouviu falar? Então, todo esse pessoal surge ali, exatamente na região da Mesopotâmia. Então, ali nesse território, essas civilizações, elas vão florescer, elas vão surgir, e cada um desses povos vão ter uma história muito rica, muito longa, muito interessante e muitas vezes muito confusa e muito conflituosa, né? E até hoje é bastante conflituosa. Ali, o conflito nunca acaba. E vocês vão ver que começou lá em 4000 a.C., tá bom? E até hoje. A gente está em 2020. E por aí vai. E se você assistir esse vídeo depois, com certeza, gente, assim, eu quero ter esperança que um dia vai acabar, mas tem muita não. Então, bora lá, continuando. Vamos ver agora, pegar no mapa, botar uma lupa, aproximar bastante para a gente ver essa região da Mesopotâmia. Depois a gente vai botar num mapa maiorzão para a gente ver na proporção aonde fica esse Oriente Médio. Então eu falei para vocês que a Mesopotâmia é uma região que fica exatamente entre dois rios, aqui o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Já localizamos. E aqui está a Mesopotâmia. Em grego, a palavra Mesopotâmia, ela quer dizer entre rios. Então, meso em grego quer dizer meio e potamos quer dizer rio, né? Mesopotâmia quer dizer entre rios. E daí você vai juntando palavras aí que você possa imaginar que tenha potamos no final, que quer dizer rio. Hipopótamo tem rio no final. O que quer dizer hipopótamo? Você sabe qual é o bicho. Mas por que tem esse nome? Já pensou na origem das palavras? Eu adoro fazer isso. Então, essa região ela foi ocupada por volta de 4000 a.C., tá? E ela vai sendo ocupada, até hoje ela é ocupada, mas a história da sua ocupação remonta, então, a 4000 a.C. Então, uma série de povos, vários povos, vão ocupar essa região aí que eu dei um zoom no mapa. Entre eles vão estar os sumérios, os babilônios, os hititas, os assírios, os caldeus, né? E vários outros povos. Eles vão se estabelecer aí nessa região e cada um vai contribuir a sua forma
para o desenvolvimento da humanidade e para o surgimento de civilizações e para invenções, e para ciência, e para cultura, e para tudo mais que você possa imaginar. E nós vamos ver aí ao longo de outros encontros e de outras aulas. Nem tudo vai ficar para a aula de hoje, tá bom? A gente vai vendo aos pouquinhos. E aqui a gente tem um mapa maior, onde a gente pode ter uma noção aonde no globo terrestre está essa região da Mesopotâmia. Nós temos aqui o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, na verdade, é uma baía, não é um mar, um oceano, né? Aqui para cima a gente tem a Europa, aqui nós temos o continente africano, e aqui, gente, é aonde a Europa se divide com a Ásia. E daqui para cá, tudo é Ásia. Mas a gente diz que esse pedacinho do continente asiático a gente chama de Oriente Médio, porque ele justamente está no meio entre a Europa e a Ásia. De uma Ásia como a gente conhece, Índia, China e etc. Então, esse território que fica bem no meio, a gente chama de Oriente Médio. E aqui estão os dois rios, Tigre e Eufrates. E aqui nós temos os povos que habitaram a região. Nós temos os assírios, nós temos os babilônios, e aqui algumas cidades fundadas por esses povos, né? A cidade de Ur, a cidade de Urique. Então, várias cidades que foram criadas, que foram fundadas e foram as primeiras grandes cidades de todo o planeta Terra, tá bom? Foi a primeira vez que na história da humanidade o ser humano teve vizinho e soube o que era isso, gente. E que teve que se organizar dentro de uma cidade, organizar a vida dentro da cidade, organizar o espaço, as profissões, como é que se ia viver, como é que tinha regra para viver numa cidade. Então, isso foi muito importante para civilizar o ser humano, que antes ele vivia de forma nômade, ele não tinha regra, ele não tinha necessidade de nada disso. Então, essas civilizações, essas cidades, elas são importantes nessa contribuição também, né, para a humanidade. Aqui a gente tem uma foto atual do Rio Tigre, não sei se é Rio Tigre ou Rio Eufrates, mas com essa foto eu vou falar do segredo desse rio, não só desse rio, mas do Rio Nilo também. Quando chega na primavera, toda primavera, esse rio, tanto Tigre quanto Eufrates, quanto o Rio Nilo, ele transborda. Existe uma enchente. Essas águas transbordam para fora das margens. Tá vendo que aqui tá verdinho? E vocês estão reparando que fora do rio, distante do rio, o terreno é bem árido. E aqui próximo é verdinho. Por quê? Qual é o mistério? Quando o rio transborda para essas margens, ele traz todos os nutrientes da água do rio, o humus, que é um nutriente da água do rio, para essas margens, que ficam fertilizadas. Então, essa terra, que a princípio seria uma terra improdutiva, graças a esse rio, se torna produtiva. É por isso que todo mundo queria essa região, as margens do rio Tigre e Eufrates, e é por isso que existia tanta guerra, tanta disputa por essa região, entre esses povos todos, porque todo mundo queria um pedacinho de terra próximo às margens desses rios, e ficar entre os dois rios seria o melhor dos mundos, certo? Era o que se pensava naquela época. Então, entenderam qual era a importância não só da água para se beber, para se hidratar e para regar as plantações,
mas porque esse rio fazia com que a terra se tornasse fértil de forma natural, de acordo com uma regra da natureza, que depois esses homens, eles vão aprender a dominar, tá bom? Vamos ver isso. Os sumérios vão ser os primeiros a dominar. Olha aqui essa imagem. Vamos falar mais um pouquinho especificamente dos sumérios. Vocês estão ouvindo um barulho? Se estiverem ouvindo um barulho de obra, desculpa, mas esse vídeo está sendo gravado em plena pandemia. E na pandemia o povo resolveu fazer obra. Todos os vizinhos. Então é tecnicamente impossível gravar uma aula sem barulho de obra. Ou eu gravo com barulho de obra, ou eu não gravo. E eu tenho que trabalhar. Então, desculpa. Bom, gente, os sumérios, eles vão se estabelecer na região da Mesopotâmia, vão ser os primeiros, por volta de 4.000 a.C., e vão ficar ali até mais ou menos 1900, quando eles serão dominados por um outro povo, tá bom? Então, os sumérios, eles vão fundar as primeiras cidades, literalmente falando da história da humanidade, que são as cidades de Ur, Uruk e Nippur. Inclusive, aí, curiosidades gerais, Abraão, que vocês conhecem da Bíblia, ele sai da onde? Da cidade de Ur. Ele era morador da cidade de Ur, tá bom? Então, esses povos da Suméria, eles vão ser os primeiros a dominar a questão das cheias do rio Tigre e Eufrates. Então, eles vão aprender como é, qual o período que acontece as cheias. Eles vão aprender a regular essas cheias, construindo diques, construindo canais para desviar essa água, para a água não inundar e inundar as casas e a cidade, ela ser desviada para determinados canais, para ela irrigar as plantações, os canteiros, né? E construir também barragens, construir também reservatórios de água para os períodos de seca. Então, os sumérios vão ser os primeiros a conseguir dominar essas cheias. E por isso eles vão se estabelecer por tanto tempo. Olha só, de 4.000 a 1.900 são muitos anos, né, gente? Nessa região. Então, graças a esse aprendizado, um aprendizado técnico de engenharia, eles vão ser bons engenheiros, é que eles vão conseguir se manter tanto tempo nessa região. E são os sumérios que vão criar a escrita, são os sumérios que vão fazer essa transição da história para a pré-história. E olha como era a escrita. A gente chama essa escrita de escrita cuneiforme. Ela era feita numa placa de argila, uma argila molinha ainda, aonde as pessoas iam com uma varetazinha, né? Na ponta tinha uma espécie de... Como é que eu vou chamar, gente? De um estilete, que tinha uma espécie... Era como se fosse uma unha, assim. Por isso que dá o nome da escrita de cone, que era tipo um negócio, um conezinho, aonde eles arrastavam ali no barro molhado para escrever. Na verdade, a escrita parecia mais um desenho, e era, tá? Não era uma escrita fonética como a gente tem hoje, que quando a gente escreve, a gente está formando palavras com fonemas. Essa escrita não. Ela é uma escrita que representa coisas, objetos e animais. Então, nessa escrita, se ele estava querendo falar de um pássaro, tinha um desenho que significava um pássaro, que era considerado uma escrita. Então, um símbolo só dizia pássaro. Tinha um símbolo só para rio,
um símbolo para... Isso aqui é um símbolo que representa rio. Então, por exemplo, isso aqui é um símbolo de escrita cuneiforme. Só que os sumérios, com o tempo, deixa eu afastar aqui para vocês, se quiserem dar pause e fazerem anotações. Os sumérios, depois de um tempo, vão ver que não é muito prática esse tipo de escrita, porque ela não consegue, por exemplo, falar sobre ações. Então, se o sumério estava querendo escrever, por exemplo, a ave voou, o voou ficava complicado. Como é que ele ia escrever uma ação, voar? A ave ele sabia, mas o verbo, a ação era difícil. Falar que estava triste, qual seria o desenho para triste? Para falar sobre sentimentos e ações era difícil, não tinha como. Então ele vai, com o tempo, criar então uma escrita que seja parecida com a nossa, uma escrita fonética, uma escrita que vai representar sílabas e vai formar palavras, tá bom? Mas isso depois da escrita cuneiforme, beleza? Então, por hoje, a gente fica por aqui, encerramos a nossa aula, tá bom? E até no nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, que nós vamos continuar estudando sobre os povos da Mesopotâmia, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo encontro.